pessoal, aqui é a Sofia do time de RI da Vector Gestão. Tô aqui com o Alessandro Correia, sócio nosso Head de Agro, pra gente falar um pouco sobre o resultado do mês de abril, referente ao VECRA, nosso Fiagro, em parceria com a Data Agro. Bom, mais um mês, mais uma distribuição de R$1, né? A gente vem distribuindo de forma muito consistente perto desse número há algum tempo já. O nosso fundo segue bastante descontado no secundário, então quando a gente olha a rentabilidade, mesmo que sobre a cota de emissão, etc., a gente vem apresentando um resultado muito interessante para o investidor, né, Alessandro? Esse mês a gente teve um dividend yield anualizado equivalente a 17,39%, né? O que dá 137% do CDI. Se você fizer o gross up do imposto para a pessoa física, que é isento, dá 161% do CDI. E em relação à cota de emissão, deu 93% do CDI, né? A cota média das cotas de emissão, ou 109% com o gross up, né? Então, uma rentabilidade boa, ainda mais considerar a questão que a gente está com como o Múcio já falou no vídeo anterior, né? A gente está com uma posição de caixa relevante no fundo, né? Sim. E em função de pré-pagamentos que foram feitos, né? Antecipação de pagamento por algumas companhias, por algumas devedoras. Então isso acabou gerando esse volume de caixa, vamos dizer assim, extraordinário, que não era obviamente previsto pela gente, né? Então, considerando todo esse cenário, entendo que é uma boa rentabilidade. Esses pré-pagamentos, né, mostram que as empresas que a gente fez, né, as operações, elas estão com uma boa perspectiva, né, de faturamento, enfim, financeira no geral, e elas pré-pagam a nossa dívida, por isso que você menciona que é uma coisa que não estava tanto no nosso controle. Agora, é interessante você mencionar que a gente está com quase 17% do nosso fundo em caixa, né? Qual que é o motivo disso? Existe algum fator que vocês como time estão analisando? O caixa basicamente veio desses pré-pagamentos, né? Se vocês todo mundo lembrar, né? Lá no final do ano, começo desse ano, a gente chegou bem perto ali do caixa mínimo que a gente gosta de trabalhar, né? A gente tinha alocado o fundo inteiro. E aí, em função desses pré-pagamentos, acabou gerando esse caixa, né? E o motivo que a gente ainda está cauteloso na alocação, né? A gente está com um pipeline robusto aí de operações que a gente tem olhado e estamos alocando. Porém, o motivo de a gente estar cauteloso é um motivo quase que eu diria sazonal, no sentido que essa época do ano, né, que é o final de safra, né, abril, maio, é quando tem muito vencimento de dívida de várias empresas e em boa parte dos setores, né? E com isso acaba que para você ter uma fotografia real da situação de crédito da empresa, inadimplência, esse tipo de coisa, você obviamente precisa uma fotografia mais atualizada do que, em geral, a fotografia que as empresas disponibilizam nessa época, que é ou fechamento de setembro, ou fechamento de dezembro, né? Então isso faz com que a gente tenha um pouco de cautela, assim, avaliar algumas operações que passaram aqui, né? A gente acabou não seguindo, não porque a gente não vá seguir, mas porque a gente está em hold para ver como vai performar agora financeiramente nessa safra. Então esse é o motivo. A gente continua ainda com uma visão cautelosa do setor, né? Ainda que a produtividade foi bem melhor, o tempo ajudou muito mais do que o ano passado. Sim. Ainda estamos falando em vários segmentos de margens baixas, né? Vários subsegmentos e segmentos com grandes desafios aí de rentabilidade, num cenário de juros alto e ainda crescendo, né? Da taxa base, da Selic, né? Então, ainda é um momento muito de cautela mesmo, né? É muito desafiador ainda. Então, nossa ideia é alocar esse caixa, obviamente, o mais rápido possível. Porém, a gente tem que ter uma certa, vamos dizer assim, disciplina. Perfeito. Em fazer isso com calma, né? Perfeito. Isso não quer dizer que você não está olhando operações, né? Muito pelo contrário. A gente está olhando várias operações, exatamente. A gente tem um pipeline robusto, porém, ainda com essa ótica aí de vamos ver o que vai acontecer, vamos esperar ter informações financeiras mais atualizadas, vamos ver como está o desenrolar da safra para a gente alocar o caixa. Essa é a ideia.
Perfeito, Alessandro. E em relação ao restante da carteira, né, a gente vem comunicando ao mercado as evoluções das operações. Nesse mês a gente tem alguma informação relevante? Das operações aí que a gente tem, que estão em, vamos dizer assim, âmbito judicial, né, que são os principais, as operações aí que, vamos dizer assim, que não estão gerando rentabilidade para o fundo, né, não estão pagando juros e não estão gerando rentabilidade, que basicamente é Grupo Safras, APR e Norfagro. Essas operações a gente depende muito do judiciário, o andamento dela, né? Então, no caso de Norfagro, é uma RJ que já acabou o stay period, a gente iniciou o processo de consolidação das terras, porém depende de algumas coisas do judiciário para continuar dando andamento a isso. No caso de APR também depende do judiciário, né? Que é aquela questão da posse, a integração de posse, para a gente poder vender com um preço melhor, na nossa visão. E no caso de Safras, existe um pedido de RJ que ainda nem foi deferido ainda, entendeu? Então, é um mês cheio de feriados, né? E, enfim, o judiciário acabou que... Bola no campo deles, né? Não tá andando, às vezes não anda, como eu já falei aqui várias vezes, e não anda como a gente gostaria em termos de time, né? Então, dessa forma, a gente não tem nada concreto, assim, de um desenvolvimento para dar de update. Então, esse é o update, basicamente, é isso que eu falei aqui, né? Não teve grandes andamentos. Perfeito, Alessandro. Bom, acho que em relação ao VCRA, esse mês é isso, né? Concluímos aqui. Obrigada aí por sempre estar aqui com a gente conversando. E obrigada aos nossos investidores. Até a próxima, né? Eu que agradeço e agradeço aí aos nossos investidores pela confiança. E esperamos aí o próximo vídeo aí para ver esperamos ter atualizações para dar. Perfeito. Pessoal, qualquer dúvidas, questionamentos, a gente está à disposição, como sempre, nos nossos canais de RI. É só mandar uma mensagem e a gente vai responder vocês. Um abraço e bons investimentos.